belezinha, tranquilinho? Legal, aqui é o professor Robson de Química e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de distribuição eletrônica, tá? A distribuição eletrônica, né, essa partezinha da química, ela estuda nada mais nada menos do que a distribuição dos elétrons em um átomo, tá? Lembra lá, a gente já viu na aulinha de evolução dos modelos atômicos, né? Como que veio, né, modificando o átomo, né, os modelos de átomo a partir da passagem do tempo, né? Lembra lá que começou com um carinha chamado Dalton, tá? Né? Deu aquela ideia de que átomo era maciço, indivisível, indestrutível, né? Depois de Dalton veio um cara chamado Thomson, né? E aqui já começou a ideia de elétron, né? Não sei se vocês lembram lá do modelo atômico dele, do pudim de passas, né? No pudim de passas já tinha lá já tinham descoberto ali naquele momento essas subpartículas de cargas negativas que são os elétrons, né? Depois de Thomson veio o Rutherford, né? O Rutherford E o Rutherford, ele descobriu aquele espaço vazio que tem no átomo, né? Então já descobriu ali o núcleo, a eletrosfera, né? E depois de Rutherford veio o Bohr, Bohr, né? E Bohr, ele já começou ali a, a mexer com a física quântica, né? Colocar física quântica no modelo atômico, né? Começou ali a falar sobre a energia, a energia quantizada, tá? A energia quantizada, que a princípio, né, começou a ideia ali de camadas de energia ou níveis de energia, né? As duas nomenclaturas estão corretas. Vou colocar aqui as duas, ó, camadas de energia ou níveis de energia, beleza? Depois de Bohr veio uma outra figura aqui na área científica chamada de Sommerfeld, né? Não sei se vocês lembram de Sommerfeld, né? E Sommerfeld ele trouxe ali as ideias então de subníveis de energia, tá? Os subníveis de energia. Bom, a distribuição eletrônica, na realidade, vai precisar das duas ideias aqui, de Bohr e de Sommerfeld, tá? Esses dois modelos atômicos aqui, para a gente conseguir entender como que é distribuído, né, os elétrons em um átomo. Só para a gente lembrar aqui, ó, o que são esses níveis de energia, o que são esses subníveis de energia, né? Se a gente pegar lá um átomo, por exemplo, ó, tem lá o seu núcleo, beleza? O nível de energia é uma determinada distância que tem, tá, entre a eletrosfera, onde vai estar o elétron, do núcleo desse átomo. Tá? Isso daqui é um nível de energia. A princípio, esse nível de energia foi denominado com letras, né? O primeiro nível de energia, ou a primeira camada de energia é chamada de camada K, o nível K. O segundo, L. O terceiro, M, e assim por diante, né? Isso daqui são níveis de energia. Os subníveis, né, são distâncias que tem dentro desses níveis de energia, né? Por exemplo, no primeiro nível, ali no nível K, então já vou até colocar números aqui, ó. O K é o primeiro nível, o L é o segundo nível, o M é o terceiro nível, o N seria o quarto nível, né? E assim por diante. No primeiro nível de energia, a gente só tem um subnível, tá? Subnível S. Tá? Então só tem um subnível, que é o subnível S. Tá? No segundo nível de energia, já tem ali o subnível S e também tem o subnível P. Beleza? No terceiro nível de energia, tem o subnível S,
tem o subnível P e também tem o subnível D. Tá? Então, no nível 4 já teria ali o subnível S, né? O subnível P, né? O subnível D e subnível F. Né? Então, basicamente, nós conhecemos aí esses níveis de energia, né? Os níveis de energia, né? Que são números inteiros ou essas letras aqui, tá ok? E os subníveis são essas aqui, o S, o P, o D e o F. Beleza? Bom, o que é importante saber isso daqui, ó? No subnível S, tá? Nos subníveis, no S, por exemplo, ele tem uma quantidade máxima de elétrons que cabe ali dentro desse subnível. Beleza? O subnível S, a quantidade máxima de elétrons que cabe ali, no subnível S é 2. Tá? No subnível P, a quantidade máxima de elétrons que cabe ali são 6. Né? No subnível D, a quantidade máxima de elétrons que cabem ali são 10. No subnível F, a quantidade máxima de elétrons que cabem ali são 14. Isso daqui ele tende a continuar. Tá? Depois do F vem o subnível G, H e assim por diante. Beleza? Só que com os átomos que a gente conhece hoje, com os átomos que foram estudados hoje, o subnível F é o máximo, né, que é utilizado para fazer essa distribuição eletrônica, tá? Essa distribuição de elétrons. Repare uma coisa aqui, ó. Do subnível S para o subnível P, ele teve um acréscimo de 4, né, no valor 4. Do subnível P para o subnível D, também teve o acréscimo aqui do valor 4. Do D para o F, mais 4. E se tivesse aqui o G, o H, iria aumentando de 4 em 4. Tá? Esse seria o valor máximo de elétrons que caberia em cada subnível. Agora repare uma coisa aqui, ó. Eu já tinha colocado no desenho em cima, mas vamos desenhar, vou reescrever aqui do lado, ó. No subnível K, né, no nível K, né, ele só tem o subnível S. Se ele só tem o subnível S, a quantidade máxima de elétrons que cabem aqui nesse nível de energia é 2 elétrons. Agora, olha só. No segundo nível de energia, né, que é o nível L, a camada L, temos ali o subnível S e o subnível P. Nós sabemos que o subnível S cabe o máximo de elétrons, né, que são 2, e no P cabe no máximo 6 elétrons. Ou seja, nesse segundo nível aqui, a quantidade máxima de elétrons que cabem ali são 8. Olha o próximo, M. Tá? No M tem S, tem o P e tem o D. Tá? A gente sabe que no S cabe no máximo 2, no P no máximo 6 e no D no máximo 10. Ou seja, nesse nível de energia, no nível M, a quantidade máxima de elétrons que cabe ali é 18. Tá? E no nível N, olha só, no nível N, a quantidade máxima de elétrons que cabe ali, ó, a gente sabe que tem subnível S, o P, o D e o F, né? Sabemos que aqui, ó, cabe no máximo 2, aqui no máximo 6, aqui no máximo 10 e aqui no máximo 14. Ou seja, nesse nível de energia aqui, ele cabe no máximo 32 elétrons, beleza? Então, relembrando aqui, ó,
o nível, né, ou a camada K, a gente pode chamar também de nível 1, aqui de nível 2, nível 3, nível 4 e assim por diante, tá? É... Bom, com isso a gente tem uma fórmula, tá, para saber a quantidade máxima de elétrons que cabem dentro de cada nível de energia, né? A gente tem uma formulazinha aqui, ó, que é 2N. Esse N aqui é o número do nível de energia, tá? Então, se é o nível K, né, a gente já sabe que é o valor 1. L, 2, M, 3, N, 4 e assim por diante. E eu vou pegar isso daqui e vou elevar ao quadrado. Com isso, eu vou saber qual é a quantidade máxima de elétrons que cabe naquele nível de energia, tá? Então, por exemplo, ali, ó, para o K, por exemplo. Então, eu pego aqui, ó, 2 vezes 1 elevado ao quadrado. Então, eu sei que 1 elevado ao quadrado é igual a 1, 2 vezes 1 é igual a 2, que é a quantidade de elétrons que tem lá. Tá? Se você fizer isso daqui para qualquer um dos níveis de energia, você vai chegar naquele número que foi representado aqui, ó, tá? Beleza? Então, assim, dando continuidade aqui, teve teve um cientista chamado Linus Pauling, tá? Que ele fez um determinado diagrama, que eu vou explicar aqui para vocês, vou mostrar para vocês aqui como é que monta o diagrama de Linus Pauling, em que ele demonstra como que é feita a distribuição é, dos elétrons por ordem crescente de energia, tá? Saindo ali então de um nível de energia menos energético para um nível de energia mais energético. Como que é distribuído os elétrons dentro desses níveis de energia, beleza? Então vou anotar aqui, ó, esse assuntinho, tá? O diagrama de Linus Pauling, tá? Diagrama de Linus Pauling. Beleza? Então vamos lá. O diagrama de Linus Pauling você vai montar da seguinte forma. Tá? Primeiro eu vou pedir para vocês colocarem aqui, ó, do lado, ó, as letras que representam os níveis de energia, né? Então nós temos aqui o K, L, M, N, O, P e Q. Isso daqui tende a continuar, mas para os elementos que a gente conhece hoje, né, para os 118 elementos químicos que nós conhecemos hoje, isso daqui já é o suficiente para fazer a distribuição eletrônica de todos eles, tá bom? Aqui, ó, do lado do K, eu vou pedir para vocês colocarem um número 1, tá? Um número 1. Embaixo, aqui, ó, do lado do L, eu vou pedir para vocês colocarem dois números 2. Dois números 2, tá? Do lado do M, eu vou pedir para vocês colocarem três números 3. Três números 3. Beleza? Do lado do N, eu vou pedir para vocês colocarem quatro números 4. 1, 2, 3, 4 números 4. Tá? Do lado do O, eu vou pedir para vocês colocarem 4 vezes o número 5. Então, 1, 2, 3, 4 vezes o número 5. Embaixo, eu vou pedir para vocês colocarem, tá, ali do lado do P, 3 vezes o número 6. Então, fica aqui um meia, meia, meia. Númerozinho estranho. E embaixo aqui, ó, do lado do Q, eu vou pedir para vocês colocarem dois números 7. Beleza? Agora vamos lá. Do lado da primeira coluna, de números, eu vou pedir para vocês colocarem a letra S, tá? Do subnível S. Então vocês vão colocar aqui, ó, S, 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 S e S. Beleza?
Do lado da segunda coluna de números, eu vou pedir para vocês colocarem a letra P. Tá? P, 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 P e P. Do lado da terceira coluna de números, eu vou pedir para vocês colocarem a letra D. Então, D, D, D e D. Tá? E na última coluna de números ali, vamos colocar a letra F. Tá? F. Tá? Então, olha só, nós temos ali números, né, que representam os níveis de energia, e nós temos também algumas letras que representam os subníveis de energia. Tá? Onde tem o subnível S, eu vou pedir para vocês colocarem o número 2. Tá? Então aqui, ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Beleza? Onde tem o P, eu vou pedir para vocês colocarem o número 6. Tá? Então, 6, 6, 6, 6, 6 e 6. Onde tem o D, eu vou pedir para vocês colocarem o número 10. Tá? Então, 10, 10, 10, 10. E onde tem o F, eu vou pedir para vocês colocarem o número 14. Beleza? Colocaram o número 14. E a partir de agora eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção, tá? Para não se perder, que a gente vai passar uma flecha aqui, ó, na diagonal, tá? E seguindo essa ordem que eu vou falando aqui para vocês, ó. A primeira flecha, ela vai pegar aqui no 1S2, beleza? No 1S2. A próxima flecha vai pegar aqui no 2S2, tá? A próxima flecha vai pegar no 2P6, 3S2. A próxima vai pegar no 3P6, 4S2. Tá? A outra aqui, ó, no 3D10, 4P6, 5S2. Tá? A próxima no 4D10, 5P6, 6S2. A próxima pega no 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. E a última aqui, ó, você vai colocar no 5F14, 6D10, 7P6. Agora eu vou pedir para vocês unirem aqui, ó, a ponta de uma flecha, tá, com a parte de trás da próxima flecha. Então aqui no 1S2, você vai unir aqui, ó, na segunda flecha. O próximo, ó, segunda flecha com a terceira. A terceira com a quarta. A quarta com a quinta com a sexta e a sexta flecha com a sétima flecha, a sétima flecha aqui com a última, com a oitava flecha. Beleza? O que acontece? Na distribuição eletrônica, ela vai seguir essa ordem aqui. Tá? Primeiro distribui esses elétrons, depois vai para o segundo nível, no subnível S, depois no segundo nível, subnível P e assim por diante. Tá? Então, o que, que a gente tem ali nesse diagrama? Tá? Aqui que está representando tudo isso daí. Ó. Vou colocar aqui, ó, um número do lado. Ó. 1, S2. Aqui nós temos o nível de energia. Tá? Nível de energia. Aqui nós temos o subnível. O subnível. E aqui nós vamos ter a quantidade máxima, de elétrons que cabe naquele subnível, ok? E agora a gente vai ver um pouquinho na prática como é que faz uma distribuição eletrônica. Só um pouquinho que eu vou trocar ali o
a nossa folhinha, beleza? Então aqui com uma folhinha nova, tá? Pra gente dar continuidade na nossa aula. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô dando aula de pijama, né? Mas vamos dar continuidade aqui, gente. Olha só. O primeiro elemento que eu quero fazer a distribuição eletrônica com vocês é o neônio. Tá? O neônio ele tem um número atômico 10. Tá? Pergunto para vocês aqui, quantos elétrons ele tem? Se ele tem um número atômico 10, significa que ele tem 10 prótons. Mas repare que ele está eletricamente neutro, não tem nenhuma carga ali, ou seja, ele tem também 10 elétrons. Então vamos lá, como que ficaria a distribuição eletrônica desse elemento que tem 10 elétrons? Então a gente vai precisar lá do nosso diagrama, tá? Lembrando que o diagrama, a gente sempre vai começar a distribuição, a gente sempre começa aqui, ó, no 1s2, tá? Então a primeira informação que a gente vai colocar ali, ó, primeira parte da distribuição, a gente vai colocar ali, ó, 1s2, tá? Então aqui eu já distribuí 2 elétrons, ele tem 10, já distribuí 2 no primeiro nível de energia, no subnível S, tá? Estou dando continuidade. Depois do 1s2 vem o 2s2. Então aqui, ó, 2s2. Então agora eu distribuí mais 2 elétrons no nível 2, subnível S. Tá? Então aqui já distribuí 4 elétrons dos 10 que ele tem. Tá? Então o próximo, depois do 2s2, vem o 2p6. Então, coloca aqui, ó, 2p6. Então agora eu já distribuí aqui, ó, 2 elétrons, com mais 2 elétrons, 4 elétrons, com mais 6 elétrons, 10. Então a distribuição eletrônica desse elemento, tá? A distribuição dos 10 elétrons dele fica 1s2, 2s2, 2p6. Beleza? Vamos pegar mais um aqui. Vamos pegar mais um. O argônio. Tá? Argônio. Ele tem um número atômico igual a 18. Tá? Então, como que ficaria a distribuição dele? Né? Primeiro, quantos elétrons ele tem? Né? Se ele tem um número atômico 18, significa que ele tem 18 prótons. Mas ele está eletricamente neutro, porque não tem carga nenhuma ali. Então, a quantidade de elétrons que ele tem também é 18. Tá? Então, como que a gente vai distribuir esses 18 elétrons do elemento argônio? Vai ficar ali, ó, de novo. Começa no 1s2, então 1s2, distribui 2 elétrons. 2s2, distribui 4 elétrons. Tá? 2p6, né, já distribui 10 elétrons. Então, depois do 2p6, 3s2. 3s2. Tá? E depois do 3s2, seguindo a flechinha, vem o 3p6. Então, 3p6. Vamos contar que se a gente distribuiu 18 elétrons. Eu tenho 2 aqui, com mais 2 são 4, com mais 6 são 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18. Então, distribuímos os 18 elétrons do elemento argônio. Tá? Então, sempre seguindo as flechinhas aqui. Agora, olha só. Vou pegar aqui o elemento sódio. Tá? Na. O sódio. O sódio ele tem um número atômico 11. Tá? Então, significa que ele tem 11 prótons. Tá? Se ele está eletricamente neutro, porque ele não tem carguinha nenhuma aqui em cima, né? Significa que ele tem também 11 elétrons. Então, como que ficaria a distribuição eletrônica desses 11 elétrons do sódio? Então, vamos lá, começando lá de novo. 1s2, tá? Distribui 2 elétrons. O próximo, seguindo a flechinha, 2s2, tá? O próximo, depois do 2s2, 2p6, tá? Então já distribui 2, 4, 10. E o próximo seria 3s. Repare que tem um 2 aqui. Só que se eu colocar um 2 aqui, ele vai ter 12 elétrons. E eu preciso distribuir só 11.
tá? Opa, desculpa, eu não estava mostrando aqui no vídeo, tá? Então voltando aqui, ó, eu distribuí um S2, 2S2, 2P6 e parei aqui no 3S e não coloquei nada por enquanto aqui em cima, tá? Porque se eu colocasse um 2 aqui em cima, eu estaria distribuindo 12 elétrons e eu preciso distribuir 11. Então repare uma coisa aqui, ó. Eu coloquei aqui para vocês que esse número aqui, ó, é a quantidade máxima de elétrons, tá? Então, se é a quantidade máxima, ele cabe ali um valor menor do que isso daqui. Não cabe a mais. Por exemplo, não cabe aqui no S um valor 3, mas ele cabe aqui no S o valor 1. Tá? Então, nesse caso aqui, que eu já distribuí 10 elétrons, eu tenho que distribuir mais um, não tem problema nenhum eu colocar aqui um valor menor do que está ali no diagrama. Vou colocar ali, ó, o 3S1. Vamos contar quantos elétrons nós distribuímos aqui, ó. 2, 4, 10, 11. Tá ok? 11 elétrons. Então, assim, o que é importante a gente saber, então? Daqui, ó. Pode ser que às vezes dê certinho a distribuição eletrônica com o valor máximo de elétrons ali que tem no diagrama, tá? Mas a gente pode diminuir aqui do último, tá ok? Então, só mais um exemplo aqui, ó. Vamos pegar o ferro, tá? O ferro. O ferro, ele tem um número atômico igual a 26, tá? O que significa isso? Se ele tem um número atômico 26, significa que ele tem 26 prótons. Se ele está eletricamente neutro, significa que ele tem 26 elétrons, tá? Então, a distribuição eletrônica do ferro, ele ficaria ali, ó. 1s2, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Olha só, depois do 3p6 vem o 4s2. Não vá aqui, ó, para o 3d10 primeiro, tá? Por questão energética, primeiro vai para o 4s2. Então aqui, ó, 4s2, 3d. Repare uma coisa aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha quantos elétrons a gente já distribuiu aqui, ó. Distribuiu 2, 4, 10, 12, 18, 20. Ele tem 26, tá? Então, como ele já distribuiu 20, só precisa de mais 6 aqui. A gente fez a distribuição eletrônica do ferro, tá bom? Que é o número atômico 26. Bom, o que é importante a gente saber aqui, tá? Até esse momento aqui, tá? Primeiro, sempre o nível mais energético, tá? Esse nível, não o mais energético, né? Mas o nível aqui, ó, com um maior valor, tá? Esse nível com um maior valor, ele vai ser chamado de nível de valência. Valência, tá? Nível de valência. Tá? Então aqui é o nível de valência do Ne é o nível 2. O nível de valência do argônio é o nível 3, tá? Nível de valência. Aqui, ó, no sódio, o nível de valência dele também é o nível 3, tá? Nível de valência. E no ferro? No ferro, o nível de valência dele não vai ser esse último aqui, vai ser esse daqui, ó. Esse daqui é o 4, é o maior valor. Esse vai ser o nível de valência dele, tá bom? No nível de valência, sempre no nível de valência, nós vamos ter o elétron de valência, tá? Então, o elétron de valência está sempre no último nível, tá? Então, aqui, ó, vai ter o elétron de valência, tá? O elétron de valência. O elétron de valência no argônio vai estar aqui, ó, no 3p6, né? Aqui vai estar o elétron de valência, tá? O elétron de valência do sódio vai estar aqui, ó, no nível de valência 3. Então aqui vai ser o elétron de valência. E o elétron de valência do ferro vai estar aqui, ó, no nível 4, tá? Aqui vai estar o elétron de valência,
Beleza? Então, assim, o elétron de valência, ele sempre está no nível de valência. Beleza? Mas também tem um outro elétron, que é o elétron diferenciador. Tá? Diferenciador. O elétron diferenciador é o elétron que ele fica, na hora que você faz a distribuição eletrônica, ele fica por último. Às vezes, o elétron de valência é o elétron diferenciador, como aqui no nosso primeiro caso. Tá? O elétron de valência também é o elétron diferenciador. No segundo caso, também, ó, o elétron de valência é o elétron diferenciador. Aqui, ó, no sódio, o elétron de valência também é o elétron diferenciador. Agora, olha só no ferro. No ferro, eu terminei a distribuição eletrônica em 3D6. Tá? Então, o elétron diferenciador ele vai estar aqui ó, no 3D6. Tá? Então, nesse caso aqui do ferro, o elétron de valência não é o mesmo do que o elétron diferenciador. Então, o elétron de valência ele vai estar no nível de valência, o elétron diferenciador é aquele que fica por último quando eu faço a distribuição eletrônica, que nem sempre é o elétron de valência. Beleza, gente? Olha só. E se eu não tiver um átomo eletricamente neutro? Se eu tiver um íon, se eu tiver um cátion, se eu tiver um ânion, né? Como que a gente vai fazer a distribuição eletrônica? Bom, você vai considerar também a quantidade de elétrons que ele tem, tá? E sabendo a quantidade total de elétrons, você faz a distribuição. Por exemplo, o sódio, né? O sódio a gente pode encontrar, então o sódio ele tem um número atômico 11, a gente pode encontrar ele na natureza com a carga mais. O que significa essa carga mais? Significa que ele perdeu um elétron. Então ele tem aqui realmente 11 prótons. Beleza? Só que elétrons agora ele vai ter 10. Então como que ficaria a distribuição do sódio com 10 elétrons? Vamos lá. 1 S2, 2 S2, 2 P6. Então repare que o sódio eletricamente neutro e o sódio Na mais, né, o sódio com a carga mais, aqui, ó, ele tem essa diferença na distribuição eletrônica. Então não tem mais esse nível de energia aqui, ó. O nível 3 já não tem mais aqui, ó, porque ele perdeu esse último elétron. E agora, quem que é o nível de energia do sódio mais? O nível de energia no sódio mais é o nível 2. Tá? Esse é o nível de valência, tá? O nível com maior energia, o nível de valência, tá? Enquanto no sódio normal era o 3, agora se tornou o 2. Tá? O elétron de valência antes ficava lá no nível 3. Agora o elétron de valência fica aqui também no nível 2. E nesse caso aqui, o elétron de valência é o mesmo que o elétron diferenciador. Tá bom? Então aqui também é o elétron diferenciador. Beleza, gente? Olha só, muito importante vocês saberem isso daqui. Coloca um asterisco aí no caderninho de vocês, tá? Deixe isso anotado, que é muito importante. Sempre, quando vai tirar um elétron na distribuição eletrônica, você vai tirar o elétron do nível de valência, tá? Sempre que você vai tirar o elétron, vai ser do nível de valência. Repare o seguinte, vamos pegar aqui o ferro, que ele tem o número atômico 26, só que agora o ferro ele tá com a carga 2+. Beleza? Tá com a carga 2+. Então como que ficaria aqui, ó, tem 26 prótons, né? Agora elétrons, né? Ele não vai ter mais 26, ele vai ter 24. Só que como que ficaria essa distribuição eletrônica? Né? Vamos lá. Ficaria aqui, ó. 1s2, né? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. E agora? Olha só. A gente vai ter que tirar 2 elétrons, né? Se for comparar com o de cima, a gente vai ter que tirar os 2 elétrons aonde? Desse nível de valência, tá? Então você não vai tirar aqui do último, você vai tirar do nível de valência,
Tá? Então, esse nível aqui não vai existir mais, porque esses dois elétrons não vai estar mais ocupando aquele nível ali. Ou seja, do 3p6, ele vai direto para o 3d6. Beleza? Vamos contar a quantidade aqui de elétrons que tem. 2, 4, 10, 12, 18, 24. Tá? Então repare que eu não tirei do último que nem no sódio aqui, né? Que saiu aqui do 3, do nível 3. Tá? Eu tirei aqui, ó, desse 4. Não foi do último que foi distribuído, mas do último nível, tá? Que é o nível de valência, tá? Aquele que tem o maior número aqui. Então esse 4s2 ele acabou sumindo, tá? Porque os dois elétrons que tinha nele, né, não está mais ocupando ali aquele nível de energia. Eu posso encontrar também, né, em algumas moléculas o ferro 3+. Então olha só, o ferro 3+, que tem o número também 26. Então agora, olha só, ele perdeu 3 elétrons. Então quando ele perde 3 elétrons, 2 desses elétrons vai ser ali, ó, daquele nível 4. Tá? 2 desses elétrons que ele perdeu foi dali. E o próximo elétron, de onde que ele vai perder? Aí vai ser aqui, ó, desse último que foi distribuído. Então, a distribuição eletrônica do ferro com a carga 3+, ficaria aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, em vez de ser 6, né, vai ser 5. Vamos contar para ver se tem 23 elétrons aqui. Que ele tinha 26, perdeu 3, então ele tem 23. Então vamos ver se nós distribuímos 23 elétrons aqui. Ó. 2, 4, 10, 12, 18, 23. Certinho. Tá? Essa é a distribuição correta, tá? Do ferro 3+. Beleza, gente? Bom, existe ainda a distribuição compacta. Tá? O que é uma distribuição? Deixa eu anotar isso aqui. Ó. Distribuição compacta. A distribuição compacta, você vai fazer a distribuição de um determinado elemento, mas você vai considerar a distribuição, né, o elemento, a distribuição do gás nobre anterior, tá, deste elemento. Tá? Só para vocês relembrar aqui, não sei se vocês já viram isso alguma vez na vida de vocês, mas a nossa tabela periódica ela é organizada em vários grupos, né? E tem um dos grupos, que é aquele último grupinho, né? Você pegar lá o último grupinho, por exemplo, lá da tabela periódica, são os gases nobres. Tá? E lá nos gases nobres você vai ter lá o HE, você vai ter lá o Ne, o AR, tá? Vai ter lá o KR, vai ter o XE, né? O RN, o OG e fechou. Tá? Esses são os gases nobres, tá? Que nós temos lá na tabela periódica. Então, olha só, como que eu vou mostrar para vocês a distribuição compacta, tá? Antes de colocar aqui, ó, é bom a gente saber os números atômicos desses elementos aqui, ó. Esse daqui, ó, o número atômico dele é 2, tá? O próximo aqui, ó, é 10. Esse outro aqui, 18, tá? O próximo aqui é 36, beleza? O próximo aqui é 54, aqui é 86 e aqui é 118, tá? Se eu for fazer, por exemplo, a distribuição eletrônica do galho, tá? Fazer a distribuição eletrônica, por exemplo, do galho. Tá? O galho ele é representado com a letra Ga. Tá? Ele tem um número atômico 31. Me ajuda aí, como que ficaria a distribuição eletrônica do galho? Ficaria assim, né? Ó, deixa eu pegar outra cantinha aqui. Ficaria assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3D, 10. Vamos contar aqui, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Tem que distribuir mais um. Próximo aqui seria 4P1. Beleza? Como que a gente faria a distribuição compacta do galho? Tá? Aqui está a distribuição normal. Repare que o galho ele tem um número atômico 31. Tá? Vocês concordam comigo que o 31 ele está aqui, ó, entre o 18 e o 36? Então o galho ele está aqui, ó, entre esses dois gases nobres aqui, tá? Entre o 18 e o 36. Qual que eu vou usar aqui? Eu vou usar sempre o número menor, tá? Então a distribuição que a gente poderia fazer aqui para o galho também, que tem o número atômico 31, seria eu pegar o argônio, tá? O argônio. Seria eu pegar o argônio, beleza? E considerando o argônio aqui, eu já estou considerando a distribuição até o número, os 18 elétrons, tá? 2, 4, 10, 12, 18. Até aqui, ó, eu pegando daqui até aqui, ó, isso daqui já está tudo compacto aqui dentro. E eu representando o argônio, beleza? Então aqui já distribuí 18. Aí eu só continuo aqui, ó. 4S2, 3D10, 4P1. Beleza? Poderia fazer também por ordem de nível de energia. Então colocar aqui o argônio, tá? Em vez de colocar o 4S, coloco primeiro o 3D10. Aí depois eu coloco o 4S2 e depois o 4P1. Beleza? Então, essas aqui são formas diferentes de fazer uma distribuição eletrônica. Vou colocar um asterisco aqui de vermelho, tá? Isso daqui é mais para pessoas que estão estudando aí para cursos que cobram química aí, por exemplo, uma medicina da vida, uma farmácia, uma engenharia química, né? Que precisa de um estudo um pouco mais aprofundado. Eu já vou passar essa dica aqui para vocês, que é a distribuição anômala, tá? A distribuição anômala. A distribuição anômala ela acontece com dois grupos, tá? Com o grupo 6 e com o grupo 11 da tabela periódica. Com o grupo 6 e com o grupo 11, beleza? Com o grupo lá do cromo e com o grupo do cobre. Se vocês notarem lá no grupo 6, por exemplo, se você for fazer a distribuição eletrônica seguindo ali o diagrama de Linus Pauling, você vai ver que ele vai terminar assim, ó, em S2 e depois vem o D4. Tá? Sempre quando termina ali com S2 e D4, o que acontece? Nós pegamos um desses elétrons que tem aqui no S, vamos colocar no D e diminuem aqui. Então ficaria assim, ó. Todos que terminam com S2 e D4, o correto é terminar em S1 D5. Então doa-se aqui ó, um elétron do S para o D, tá? Na distribuição. Então, só para finalizar aqui, se for do grupo 11, né, que termina com S2 e D9, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um elétron que tem aqui, tá, do S, e vai colocar no D. E ele vai terminar assim, então, ó, um S1, com S1 e D10. Beleza? Então, isso daqui são a distribuição anômala. Gente, o que eu tinha que passar para vocês era isso hoje, tá? Façam a lista de exercício. Se tiver alguma dúvida, me procurem. Desculpe esses barulhos aí no fundo, de cachorros, de passarinho. Hoje eu tive que gravar a aula um pouco mais cedo e por conta disso veio essa série de barulhos aí no fundo do vídeo, beleza? Mas, de novo, se precisarem de alguma ajuda, me procurem. Se ficou alguma dúvida, me procurem, tá? Eu estou à disposição de vocês. Um grande beijo para vocês, fiquem bem e até logo. Tchau, tchau.